Olá, queridos! Então vamos para o nosso último vídeo dessa segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. E nós vamos agora para ciências, tá? Em ciências nós começamos o capítulo 9, estamos vendo os tipos de energia. No último vídeo a gente viu a energia do vento, a energia solar, a energia da água, vimos a energia de transformação, que é aquela que, vai acontecer ali uma queima, por exemplo, uma combustão, que vai, por exemplo, colocar o carro para funcionar. Então a gente viu alguns tipos de energia, só que agora a gente vai falar delas detalhadamente, tá? E aí nós vamos começar lá no finalzinho da página 96, falando sobre a energia elétrica. Então peguem o marca-texto de vocês e a gente vai falar aqui, dando início aí. A energia pode se apresentar de várias formas, e uma forma de energia pode se transformar em outras. Então é isso que a gente vai ver agora. Energia elétrica. A energia elétrica é muito utilizada em todo o mundo e nos dias atuais é difícil imaginar a vida sem ela. Gente, naquele dia do drive-thru, os bairros aqui, do São Benedito, aqui nessa parte de cima aqui onde eu moro, ficaram sem água, mas eu só soube que nós estávamos sem água no sábado, depois que eu cheguei do drive-thru, porque dizem que desde sexta nós já estávamos sem água, mas eu não havia percebido, porque a caixa d'água estava com água, então, pra mim, eu estava com água. Antes de ir pro drive-thru, eu levantei um pouco mais cedo, coloquei a máquina para bater. Quando eu liguei a torneira, não saiu água, aí eu pensei, bom, não tem água da rua, não vou lavar roupa, porque a água que está na caixa a gente economiza. Só que nesse dia, saí, fui pro drive-thru, demorei um pouco a voltar para casa. Minhas filhas limparam casa, fizeram faxina, deram aquela geral no banheiro, deram banho na tancinha. Resumindo, ficamos sem água. Foi horrível? Foi péssimo. Mas juntei todo mundo, fomos tomar banho na casa da minha mãe, porque nós tínhamos compromisso à noite. Então não poderíamos ir sem tomar banho. Mas, gente, se você me perguntar, se eu tiver que ficar sem água ou sem energia elétrica, qual que eu vou preferir ficar? Eu vou falar com vocês que vai ser uma escolha difícil. Mas eu acho que a energia elétrica é pior. Por quê? Sem a energia elétrica, você não consegue carregar o seu celular. No caso aqui em casa que tem Wi-Fi, a gente não vai conseguir acessar a internet. Você não vai ver televisão. Você vai tomar a água que está na geladeira, ela vai esquentar porque a geladeira funciona através da energia elétrica. O banho, se tiver calor igual está esses dias, não tem problema a gente tomar frio. Mas imagine vocês ficarem um longo período sem energia elétrica. É horrível, né? Sem contar que a energia não tem como você pegar um pouquinho no balde e levar para casa da pessoa que está precisando. A água tem. Às vezes você vai ali na casa da sua mãe, se tiver água, por exemplo, enche as garrafas de água, toma um banho na casa da sua mãe. A energia não tem como você ficar transportando ela de um lugar para outro. A água já tem. Então eu acho, na minha opinião, que ficar sem energia elétrica é pior do que ficar sem água. Então eu gostaria que a gente continuasse lendo aqui, É graças à energia elétrica que as pessoas podem acender lâmpadas e utilizar vários equipamentos, como o liquidificador, o ferro de passar roupa, a televisão, a geladeira e o computador, entre outros, gente? Vamos grifar então aqui o finalzinho da página 96, está falando quais são os equipamentos que a gente consegue usar através da energia elétrica. Na página 97 fala o seguinte: a energia elétrica chega às nossas casas por meio dos cabos que vemos nos postes ou que estão enterrados. Então aqui está mostrando uma série de eletrodomésticos que precisam de uma fonte de energia elétrica para funcionar. Olha lá, micro-ondas, torradeira, a máquina de lavar, a geladeira, a máquina de secar, a máquina de fazer café, a batedeira, a televisão, o fogão elétrico, Os raios são manifestações de energia na forma de luz e calor. Baterias e pilhas também podem funcionar como fontes de energia elétrica. Então aqui, estava falando esses dois exemplos e mostrando as duas imagens, que os raios são manifestações de energia, está mostrando uma descarga elétrica aqui de raios, e as pilhas e baterias são formas de armazenar energia elétrica.
Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos grifar o primeiro parágrafo, que fala de como que essa energia chega até nossas casas, que são através dos cabos que estão nos postes, ou cabos subterrâneos, né, que estão enterrados. E aqui falou pra gente de outras duas formas de manifestações de energia, que podem ser a descarga elétrica, que são os raios, e as pilhas e baterias. O uso da energia elétrica exige cuidados, pois a eletricidade, em grande quantidade, pode ferir o ser humano com gravidade. A descarga de energia elétrica que atinge um ser humano é chamada de choque elétrico. Conheça algumas dicas para evitar choques elétricos. Se observar um fio partido ou desencapado, afaste-se e chame um adulto. Ao ligar aparelhos na tomada, segure apenas nas partes plásticas, evitando tocar nas pontas de metal. Outro dia eu estava passando uma roupa, na hora que eu fui desligar o ferro, eu puxei a tomada pelaquela parte de plástico. Quando eu puxei, na hora que eu soltei, ela esbarrou na minha perna. As duas partes da tomada de metal esbarrou na minha perna. Gente, aquilo estava super quente. Me queimou. Eu falei, nossa, esse negócio tá quente. Eu peguei na tomada de novo, estava fria, mas os dois pininhos lá de metal estavam quentes. Eu falei, meu Deus, que horror. Então, eu quero só esse aqui, o terceiro parágrafo, né, de uso de energia elétrica até choque elétrico, porque está falando que nós temos que ter grande cuidado ao manusear com a energia elétrica, tá? Tá mostrando a imagem aqui, ó. Fios partidos ou desencapados oferecem risco de choque. Por isso, sempre que observar um, se afaste e avise um adulto. Tá bom, gente? Não queira pôr a mão ali, não. Outra dica aí. Quando estiver chovendo, com ocorrência de raios, não fique na piscina ou no mar. Evite ficar em locais abertos e não se esconda sob árvores, ou seja, debaixo de árvores, né? Proteja-se dentro do carro ou de construções. Por que manda a gente esconder dentro de carro? Porque o carro ele é um isolante, por causa das borrachas do carro, do pneu, né? Por causa do pneu do carro. Então, se você estiver dentro do carro, você está protegido, tá? Mas se você estiver, por exemplo, embaixo de uma árvore, as árvores elas vão atrair uma descarga elétrica, aquele choque pode cair ali nas árvores. A gente viu nessa última chuva aí várias árvores em BH derrubadas através das descargas elétricas, dos raios. Não utilize o celular enquanto estiver carregando. Se for utilizá-lo, desconecte-o da eletricidade e volte a conectá-lo depois que você terminar. Gente, eu acho que de todas essas dicas, essa aqui é a que ninguém respeita. Eu falo com vocês porque aqui em casa as pessoas não respeitam, né? Começando pela professora aqui que está dando um mau exemplo. Mas realmente, gente, a gente vê aí situações em que às vezes o celular está ali carregando, o celular está esquentando de uma certa forma que você acha até que ele vai explodir, que ele vai estourar. Você imagina isso aqui na sua orelha enquanto você está falando. Ou você está ali teclando e o celular esquentando e você está ali. Primeiro que a vida útil da sua bateria vai para o espaço, porque aquele momento dele carregar é o momento dele ficar quieto, repousando, para que a bateria em um tempo menor recarregue totalmente. Se você fica mexendo com ele durante o tempo que ele está carregando, você está prolongando que esse carregamento não aconteça rápido e vai demorar mais do que o tempo previsto. Então a sua bateria vai ficar viciada. Sem contar o risco que você está oferecendo à sua saúde. Por quê? A qualquer momento pode haver uma sobrecarga elétrica e você com o celular na mão, ele explodir na sua cara. Já imaginou que tragédia? Então a gente tem que procurar mexer no celular quando ele estiver carregando, desconecta ele da tomada. Ah, mas não carregou tudo. Mas é melhor você ir lá, responder o que você tem que responder, atender aquela chamada e depois volta ele para carregar. Não utilize ele carregando, tá? Outra dica importante relacionada à energia elétrica é sobre a economia desse recurso. Outra coisa que é difícil da gente economizar é a tal da energia, né, gente? Não devemos desperdiçá-la, mas usá-la com moderação e responsabilidade. Para isso, apague as luzes quando a claridade delas não for necessária. Desligue a televisão e o videogame quando não estiver prestando atenção neles.
e tome banhos rápidos. Agora, por exemplo, a gente tem as luzes de Natal em casa, né? A gente gosta de enfeitar a casa, colocar os pisca-pisca. Isso já tem um aumento considerável na conta. Em dezembro, a gente já tem um aumento significativo na conta de luz, que é a tal da bandeira vermelha. Nós ainda utilizamos as lâmpadas de Natal, que vai ter um aumento sim também na luz, vai gerar um aumento na conta de luz. E ainda você acha pessoas que desperdiçam, que saem da cozinha, não apagam, que está durante o dia, vai lá e acende a luz, que liga a televisão e sai e deixa ela ali falando sozinha para as paredes, que vai tomar banho, fica meia hora no banheiro, esquece da vida, sai com os dedos até enrugados de tanto tempo que ficou embaixo d'água. Isso, gente, é desperdício. E como a gente já falou várias vezes, eu vou tocar nessa tecla de novo, nós temos que começar a mudar esses hábitos, porque senão os filhos de vocês não vão ter água encanada na torneira. Passar por um racionamento de água é muito triste. A gente vê pessoas lá em São Paulo, por exemplo, que a água só chega para eles de madrugada. Aí eles correm para lavar roupa, correm para armazenar água para ficar o resto do dia, e a água não vem toda madrugada, não. Vem hoje, daí a 2 dias que ela vai vir novamente. Nesse caso aí, a água, ficar sem água se torna um pesadelo. Agora, o exemplo que eu dei lá no comecinho do vídeo, que eu falei qual que eu, né, se fosse para me ficar sem um dos dois, qual que eu iria optar? Eu iria optar ficar sem a água, mas por pouco tempo, né, horas, talvez, sei lá, de manhã até o final do dia. Mas igual é a questão do racionamento, que as pessoas precisam ficar até 2 dias sem ver água na torneira, precisa que uma turma receba água para depois a outra turma receber, é complicado. Mas isso é porque nós não estamos sabendo economizar. Agora é época de chuva, é época que os reservatórios vão ficar cheios de água. Mas cabe a nós sabermos economizar, porque senão as próximas gerações vão sofrer com a falta d'água. Então eu gostaria que vocês grifassem aqui de outra dica até rápidos, né, banhos rápidos. E aí, falando então sobre a energia elétrica, a gente viu que ela é necessária, que a gente usa ela de montão, que tem vários eletrodomésticos que dependem da energia elétrica para funcionar. Nos deram, aqui deu dicas importantes para que a gente possa economizar e para que a gente não mexa diretamente na energia elétrica. E agora vocês vão fazer para mim o antes de seguir, que está lá na página 100, vai fazer a 101 e a 102 para mim, que é sobre energia elétrica. Estamos vendo os tipos de energia e hoje falamos de energia elétrica, tá bom? Antes de eu finalizar, como é o nosso penúltimo vídeo e é o último antes do Natal, eu gostaria de desejar a vocês um Feliz Natal, que Menino Jesus possa abençoar a família de vocês com muita saúde, com muita saúde. É o que eu peço para todo mundo nesse próximo ano que está vindo. E para o dia 24, para o dia 25, eu desejo muita saúde para vocês todos. Um beijo e até a próxima.